gente vai começar aqui, né, primeiramente, compartilhando a tela. Ok, você já está vendo a minha tela. Então, vamos observar aqui o seguinte. Números complexos, o conjugado de um número complexo e, por conseguinte, depois a gente vê também a parte de divisão. Depois vocês vão ver porque que esses assuntos estão meio que ligados. Então, determine os zeros da função. De cara, você já vê que os zeros da função vão ser esses, e eu já vou mostrar o porquê. Né, vamos já mostrar o porquê, porque que as raízes da função vão ser essas. Fazendo delta direitinho, eu tenho ali, né, delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, fazendo essa continha, eu vou ter 4 menos 8, que vai dar menos 4. Em tese, né, como todo mundo já sabe, não teríamos números reais para essa função. Porém, nós temos números complexos. Então, seria um x não pertencente aos reais, não existe. Então, nosso x vai ser b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou ter menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, sobre 2 vezes 1. Vocês já sabem que esse menos 4 é a mesma coisa que menos 1 vezes 4, né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Na raiz quadrada de menos 1 vezes 4, aí o que que ocorre? Raiz quadrada do 4 é 2. Raiz quadrada de menos 1 é i. Então, vai resultar em 2i. Então, o x1' vai ser 2 mais 2i sobre 2, que como resultado eu vou ter 1 mais i. No x2' eu vou ter 2 menos 2i sobre 2, e resultado eu vou ter 1 menos i. Por que que apareceu o i mesmo? O i é devido ao quê? Né? É devido porque eu tenho um número negativo, tá? E a gente sabe que número negativo não existe raiz quadrada para ele, porque não tem como eu ter um número elevado ao quadrado que dá negativo. Esse número, essa raiz quadrada de menos 1, é que a gente atribui o valor de i, né? I que seria um número imaginário. Então, Entendi. basicamente isso. E aí você percebe o seguinte, que para toda solução de função ou de equação do segundo grau, cujo delta é negativo, eu sempre vou ter dois valores dos complexos em que um é sempre, ó, percebe que a parte imaginária é sempre oposta à outra? Pois é. Um é mais i e o outro é menos i. Ou seja, um é sempre conjugado ao outro, né? Ou seja, esse 1 mais i e esse 1 menos i, eles vão sempre estar unidos, vão sempre estar ligados, né? Eles vão ter sempre essa união. Ou seja, então eu posso dizer, por exemplo, que 1 menos i é conjugado do 1 mais i. Assim como eu também posso dizer que 1 mais i é conjugado do 1 menos i. Ok? Isso significa, isso é o porquê de existirmos o conjugado do número complexo. Aí mais na frente vamos ver a utilidade dele. Então, o conjugado de um número complexo
Então, nós temos aqui conjugado de um número complexo z igual a mais bi. O conjugado ele é indicado por uma barrinha, né, em cima do z, que vai ser igual justamente ao número complexo com o oposto da parte imaginária. Percebe que aqui eu tenho mais bi, então o conjugado vai ter a mesma coisa, só que trocando o sinal, ó. Menos bi. O número complexo a mais bi e o conjugado desse mesmo complexo a menos bi. E lá atrás foi me explicado também o porquê de existir esse conjugado. Se eu multiplicar um número vezes o seu número complexo, por exemplo, se eu multiplicar a mais bi vezes a menos bi, eu vou ter o seguinte, ó. A vezes a ao quadrado. A vezes menos bi vai dar menos abi. E se eu multiplicar mais bi vezes a, eu vou ter mais abi. E se eu multiplicar bi vezes menos bi, eu vou ter menos b ao quadrado vezes i ao quadrado. Detalhe, esse i ao quadrado a gente sabe que ele é igual a menos 1. Então depois eu vou ter que multiplicar esse menos 1 vezes esse menos aqui do b ao quadrado. Né? Só para constar que é igual a menos 1. E eu posso cortar ali menos abi mais abi. Então, o resultado de um complexo vezes o seu conjugado vai ser, então, o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Ou seja, na multiplicação de um número complexo vezes o seu próprio conjugado, o resultado vai ser a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, sem o izinho, né? Agora a gente vai tratar da divisão de números complexos, né? Porque o que eu tenho aqui, seja z, 7 mais 8i, e o w, 2 menos 5i. Então percebe que z dividido por w, eu vou ter aqui 7 mais 8i sobre 2 menos 5i. Então, a ideia, né, é a mesma de tirarmos a raiz do denominador, como a gente fazia lá para racionalizar as coisas. Por exemplo, se eu tivesse aqui 1 sobre raiz quadrada de 3. A ideia de racionalizar é multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3 para a gente tirar essa raiz quadrada de baixo. Que aí ficaria raiz de 3 sobre 3. Que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3. Então, para fazer isso, só que ao invés da gente multiplicar em cima e embaixo pelo número que está embaixo, pelo complexo, a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dele. Ou seja, multiplicar pelo conjugado do número complexo aí, ó. O 2 mais 5i, que é o conjugado do 2 menos 5i. Então, a gente vai multiplicar o numerador pelo conjugado do denominador e o restante. Então, vai lá ficar 7 mais 8i vezes 2 mais 5i. Oi? O que é o conjugado? O conjugado, na verdade, é só, vamos dizer assim, a parte imaginária com o sinal trocado. Resumindo, é isso. Deixa eu voltar lá o slide. Por exemplo, pronto, aqui você observa o seguinte, ó. Esse daqui é um complexo, 2 mais 5, 2 menos 5i, e esse daqui é o conjugado dele. O conjugado é simplesmente
eu trocar o sinal da parte imaginária dele. Ou seja, na parte imaginária, o que era menos fica mais e o que era mais fica menos. Então, na divisão, a gente obrigatoriamente vai ter que pegar e dividir, ou multiplicar, né? Tanto em cima e embaixo, pelo conjugado do complexo que está aqui embaixo. Aí vamos ver o que dá para fazer. Ó. Multiplicando, eu vou ter o seguinte. 7 vezes 2, 14. 7 vezes mais 5i, eu vou ter mais 35i. 8i vezes 2 vai ter mais 16i. E 8i mais 5i, eu vou ter 40i ao quadrado. Agora, agora multiplicando o conjugado, né? E o complexo do de baixo, ou seja, vamos pegar aqui 2 vezes 2 vai dar 4, né? 2 vezes mais 5i, eu vou ter mais 10i. Aí eu vou ter menos 5i sobre vezes 2, eu vou ter também menos 10i. E aí multiplicando 5 menos 5i vezes mais 5i, eu vou ter... Aí eu terei então menos 25i ao quadrado. Nunca esquecendo que este i ao quadrado ele é igual a menos 1. Ele é menos 1. Só para não esquecer. Então, nessa brincadeira vai ficar o quê? Vai ficar 26 sobre menos 26 sobre 29 e 51i sobre 29. Esse seria mais ou menos o resultado. Ok? Alguma dúvida? Tá meio um bocado, né? Mas alguma dúvida aí, gente? Não. Pronto, pessoal. O assunto era curto, mas era isso mesmo. Era basicamente para a gente ver o conjugado de número complexo e a divisão de números complexos que eu tinha que explicar a parte, porque tinha essa parte de explicar a parte do conjugado. E aí, claro que eu vou colocar o material no grupo, né? E a atividade. A atividade vai ser a página 240 na questão 12, que você vai multiplicar o complexo vezes o seu conjugado, ou seja, nesse Z aqui, na letra A, eu vou multiplicar o 2, não, 1 menos 2i vezes 1 mais 2i, que é o conjugado dele, viu? E na letra B a mesma coisa, eu vou multiplicar menos 3 mais 4i vezes menos 3 menos 4i, e nos outros itens seguintes. Na 2, ela vai dar um pouquinho de trabalho, então é para vocês pegarem e multiplicarem fazerem as divisões, tá? Dos complexos aqui. Ok? Aí como... Botando aqui o horário das aulas. Aí vocês podem fazer, entregar isso aqui até mais ou menos às 2h30, mais tardar 2h40, tá? Que é o horário da aula. Ok? Aí vocês podem pegar e mandar a foto no grupo. Aí dúvidas a gente vai tirando na correção mesmo, né? E em seguida a gente também vai tirando dúvidas com relação ao que vocês também tiveram dentro da própria atividade.
Ok? Aí se a gente não tiver mais dúvidas, né, a nossa aula por hoje era isso mesmo, né, para explicar basicamente o que seriam esses conjugados dos números complexos e a divisão entre números complexos. E é isso, né? Desejar uma boa tarde a vocês, né? E até a nossa próxima aula amanhã, quarta-feira. E pessoal, então, tchau e até amanhã. Tchau, até amanhã. Até. Tchau, até amanhã. Falou.